E aí, mano? Família Cruz Maltina. Bem-vindos de novo ao canal do Vascão aqui no YouTube, onde a gente não para quieto quando o assunto é o nosso Vasco da Gama. E hoje eu vim com uma bomba gigante pra vocês. Imagina só, polêmicas nos bastidores, contratações que agitam a torcida, decisões que mudam o rumo da temporada e até jovens promessas indo ganhar rodagem. Mano, o Vasco tá fervendo mais que São Januário em dia de clássico. É uma compilação insana de tudo que tá acontecendo agora em julho de 2025, baseada nas últimas novidades que explodiram na internet e nas redes sociais. Preparem o coração porque tem acusação grave, reforço chegando, jogador recusando saída e muito mais. Vamos nessa, família? Se inscreve no canal, ativa o sininho e curte aí pra ajudar a espalhar o amor pelo gigante. Bora mergulhar nessa história que vai render papo pra semana toda. Mano, vamos começar pelo que tá todo mundo comentando. O ídolo Edmundo soltou uma acusação gravíssima envolvendo o Vasco e isso tá pegando fogo nas redes. Imagina só, família, o animal, que é lenda viva do nosso clube, foi pro canal dele no YouTube e mandou na lata. Pra renovar o contrato do goleiro Léo Jardim, o Vasco teve que contratar o volante Thiago Mendes como exigência do empresário. Tipo, ou contrata o Thiago ou o Léo não fica. Isso é pesado, hein? Edmundo disse com todas as letras. Para renovar com o Léo Jardim, o Vasco teve que contratar o Thiago Mendes. Isso foi uma exigência do empresário. E aí, o que vocês acham disso, torcida? Olha, eu fico aqui pensando, mano. O Léo Jardim é um paredão, um dos melhores goleiros que a gente tem no elenco atual. Ele veio pro Vasco e se firmou como titular absoluto, defendendo bolas impossíveis e salvando a gente em jogos apertados. Lembra daqueles pênaltis defendidos na Sul-Americana? O cara é clutch. Mas se o empresário dele, que é o Paulo Pitombeira, botou essa condição na mesa, isso levanta um monte de questionamento sobre como as negociações rolam nos bastidores. Tipo, o clube tá sendo pressionado por agentes? Isso é comum no futebol brasileiro, família? Eu já vi casos parecidos em outros times, como no Flamengo ou no Palmeiras, onde empresários empurram pacotes de jogadores. Mas no Vasco, aí dói mais, porque a gente tá reconstruindo o clube depois de anos difíceis. A repercussão foi insana. Nas redes sociais, tipo no X, antigo Twitter, os torcedores se dividiram. Uns criticando a gestão, dizendo que a diretoria tá fraca e cedendo a pressões externas. Outros defendendo que se o resultado for bom pro time, valeu a pena. Eu vi posts com mais de 1000 curtidas dizendo Edmundo é o cara, sempre fala a verdade. E outros respondendo, isso é fake, o clube não confirma nada. Mano, eu pesquisei um pouco. E não tem confirmação oficial do Vasco nem dos empresários. Então pode ser só fumaça, mas onde tem fumaça tem fogo, né? Edmundo não é de falar besteira. Ele conhece os corredores de São Januário melhor que ninguém. Ele jogou pelo Vasco em épocas gloriosas, marcou gols históricos e sempre defendeu o clube com unhas e dentes. Lembra do título da Libertadores em 1998? Ele foi peça-chave. Agora, vamos aprofundar. O que isso significa pro Vasco? Se for verdade, mostra que os empresários têm um poder enorme no futebol moderno. O Paulo Pitombeira representa não só o Léo Jardim, mas também outros jogadores, e isso pode criar uma rede de influências. Família, eu acho que a diretoria precisa ser transparente. O presidente, o Pedrinho, que é outro ídolo, tá no comando e prometeu uma gestão limpa. Ele veio da base, jogou com o Edmundo e sabe o que é vestir essa camisa. Mas se tá rolando isso, precisa de uma nota oficial pra acalmar a torcida. Eu imagino os bastidores fervendo, reuniões tensas, telefonemas no meio da noite, diretores discutindo prós e contras. E o torcedor? A gente fica no meio, torcendo pro time e preocupados com essas polêmicas. Pra expandir, vamos falar um pouco da carreira do Edmundo. O animal começou no Vasco lá nos anos 80, subiu da base e virou ídolo. Ele marcou mais de 100 gols pelo clube, ganhou títulos nacionais e internacionais. Depois rodou pelo mundo, jogou no Palmeiras, Flamengo, Itália, mas sempre voltou pro Vasco. Hoje, como comentarista e youtuber, ele não poupa críticas. Essa acusação dele pode ser um alerta pra diretoria. Ei, olhem pro que tá acontecendo. E vocês, família, acreditam no Edmundo? Deixem nos comentários. Isso já tem mais de 500 comentários no vídeo dele, e a internet tá dividida. Uns dizem que é inveja, outros que é verdade nua e crua. Mano, isso vai render pauta pro resto do mês. Agora vamos pro reforço confirmado, família. Apesar de toda essa polêmica que o Edmundo jogou no ventilador, o Vasco anunciou oficialmente o Thiago Mendes na manhã desta segunda-feira, dia 14 de julho. O volante de 33 anos assinou contrato até dezembro de 2027 e já tá no Rio de Janeiro, fazendo o recondicionamento físico. Mano, o cara tá voltando pro Brasil depois de 8 anos fora. Ele saiu do São Paulo em 2017 e passou pelo Lille e Lyon na França, além do Al Rayyan no Catar. Experiência internacional pra caramba. Na chegada, Thiago deu entrevista pra Vasco TV e disse: quero sentir de novo a energia da torcida brasileira. O projeto apresentado pelo Vasco e a conversa com o treinador foram decisivos. Estou ansioso para estrear. Ele vai vestir a camisa 23, família. Mas ó, ele mesmo admitiu que não tá em condições ideais ainda. Então não joga contra o Independiente Del Valle pela Sul-Americana nesta terça. Paciência, torcida. O cara precisa se adaptar. Agora, conectando com o tópico anterior. Se a acusação do Edmundo for real, isso explica por que o Vasco acelerou a contratação. O diretor de futebol Admar Lopes, que conhece o Thiago desde os tempos de Lille, e o técnico Fernando Diniz, tiveram um papel-chave. E o empresário Paulo Pitombeira, o mesmo do Léo Jardim, tá no meio. Coincidência? Mano, eu acho que não. Mas vamos focar no positivo. Thiago Mendes é um volante marcador, com bom passe e experiência em competições europeias. No Lille, ele ganhou a Ligue 1 em 2021 batendo o PSG. Imagina ele no meio-campo ao lado do Coutinho. Pode ser o equilíbrio que a gente precisa. Eu fico animado, família. O Vasco tá montando um time pra brigar por coisas grandes. Lembra da nossa campanha no Brasileirão ano passado? Ficamos no meio da tabela, mas com reforços assim, podemos mirar Libertadores. Thiago tem 33 anos, mas no futebol de hoje, com preparação física top, isso não é problema. Olha o Thiago Silva no Fluminense, jogando alto nível aos 39. E o torcedor? Nas redes, tem quem critique por causa da polêmica, mas muitos estão hypados. Eu vi enquetes com mais de 2.000 votos e 60% aprovam a contratação. Vamos aprofundar na carreira dele. Começou no Goiás, foi pro São Paulo, onde jogou mais de 100 partidas, marcou gols em clássicos. Na França, no Lyon, disputou Champions League, enfrentou times como Barcelona e Juventus.
No Catar, manteve o nível. Ele é polivalente, pode jogar como segundo volante ou até zagueiro. Pro Vasco, que tá sofrendo com lesões no meio, é ouro. O Diniz gosta de jogadores assim que tocam a bola e marcam forte. Imagina um trio com Sforza e o Thiago, fogo no parquinho. Mas e a polêmica? Se foi exigência, isso afeta a imagem do clube? Eu acho que a diretoria precisa esclarecer. Uma coletiva de imprensa seria ideal. Enquanto isso, vamos torcer pro Thiago estrear logo e calar os críticos. Família, o que vocês acham? Ele vai vingar no Vasco? Comenta aí. Mergulhando nos bastidores, mano, a contratação do Thiago Mendes foi costurada com o dedo do Admar Lopes e do Diniz, mas o Pitombeira teve papel relevante. Se o Edmundo tá certo, a renovação do Léo Jardim dependeu disso. O Léo, família, é essencial. 25 jogos na temporada, defesas milagrosas, contrato renovado até 2028 ou algo assim. O clube não detalhou, mas é longo. Isso levanta debate. Os empresários mandam mais que os diretores? No futebol brasileiro é comum. Lembra do caso do Neymar com o pai dele? Ou do Ronaldinho? Mas no Vasco, que tá se reestruturando com a SAF, a gente esperava mais autonomia. O Pedrinho prometeu transparência quando assumiu. Ele, como ex-jogador, sabe o peso disso. A torcida tá dividida. Uns dizem, valeu pela renovação do Léo. Outros, não pode ceder à pressão. Eu vejo como estratégia. Se traz 2 bons jogadores, ganha o time. Mas precisa de limites. Vamos ver os desdobramentos. O clube deve se pronunciar em breve. Expandindo, o Admar Lopes veio do Lille, trouxe contatos. O Diniz, com sua filosofia de posse de bola, vê no Thiago o fit perfeito. Pitombeira representa vários, como o Vegete. É uma rede. Pro Vasco é bom ter aliados, mas não dependência. Mudando de marcha, família, o zagueiro Lucas Oliveira não vai sair. Ele recusou uma proposta de empréstimo pro Sport por 6 meses. O Vasco tinha dado ok, mas o jogador optou ficar no Rio. Mano, o cara tem 29 anos, contrato até dezembro de 2026 e quer brigar por espaço. Ele começou o ano bem no Carioca. Jogou 7 partidas, 5 como titular, mas perdeu vaga. O último jogo foi em 13 de maio contra o Lanús. O Sport, que tá lanterna no Brasileirão, precisava de zagueiro, mas Lucas disse não. Já é a segunda vez que o Leão tenta. Em 2024, quando ele estava no Valladolid, rolou sondagem. Por quê? Talvez acredite no potencial do Vasco, ou família no Rio. Boa atitude mostra compromisso. O técnico do Sport, Daniel Paulista, disse que vão buscar outros. Pro Vasco, é positivo. Profundidade no elenco. Zagueiros como Maicon e Léo estão firmes, mas lesões acontecem. Lucas pode voltar a jogar. Carreira dele. Veio do Cruzeiro, Espanha, experiência boa. Torcida reage. Uns querem venda, outros apoiam. Com a Sul-Americana, ele pode ter chance. Boa notícia, família. A diretoria decidiu parar de vender mandos de campo. Após análise, viram que os prejuízos técnicos superam o financeiro. 4 derrotas fora. Contra Palmeiras, Fluminense, Botafogo, pontos perdidos cruciais. O Caldeirão é sagrado. Jogar em São Januário com torcida é vantagem enorme. A pressão das arquibancadas pesou. Agora, foco no fator casa, para recuperação no Brasileiro. Isso mostra amadurecimento. Ano passado, 2024, perdemos pontos assim. Com Diniz isso muda. Torcida vai ferver. Alex Teixeira entrou no clássico contra o Botafogo, substituindo Coutinho, e a torcida chiou. O meia de 35 anos não participa de gol desde novembro de 2024, há 20 jogos. Foi contra o Atlético gol, assistência e gol. Depois, 4 jogos como titular, 14 como sub, 468 minutos, 0 contribuição. Diniz defendeu. Se destacou nos treinos. Mas torcida quer garré. Alex é cria, mas precisa entregar. Carreira. Revelado no Vasco foi pro Shakhtar, China. Volta em 2022 mais irregular. O Vasco avança em empréstimo de Paulinho, lateral direito, e Lincoln, zagueiro, pro Volta Redonda na Série B. Ideia: ganhar experiência, voltar mais prontos. Bom plano. Competição dura, acelera a maturação. Volta Redonda é parceiro. Venda começou hoje, 14 horas. Pra Vasco X Grêmio no sábado, dia 19, às 17 horas e 30 minutos. Sistema de ondas pra sócios. Jogo de 6 pontos. Após derrota no clássico, precisamos vencer. Casa cheia, torcida empurrando. Vamos, Vascão! Mano, vamos começar pelo que tá agitando os jovens da base. O Vasco tá negociando o empréstimo do lateral direito Paulinho, que é o Paulo Ricardo, pra não confundir. E do zagueiro Lincoln pro Volta Redonda, que tá na briga pela Série B do Brasileirão. Segundo as infos fresquinhas do Atenção Vascaínos e do GE, os jogadores já toparam o acordo. Tipo, eles estão de boa com a ideia de ganhar experiência em um campeonato duríssimo. Mas ó, os clubes ainda estão batendo papo sobre a divisão dos salários, porque os moleques ganham acima da média do elenco do Voltaço. Isso é clássico, família. O Vasco quer dar rodagem pros caras sem perder o investimento e o Volta Redonda precisa equilibrar as contas. Vamos aprofundar no Lincoln primeiro. O zagueiro teve chances em 2024, sob o comando do técnico Rafael Paiva na base, e até marcou um golzão da vitória contra o Internacional no Beira-Rio, por 2-1. Lembra dessa, torcida? Foi um momento épico, o cara subindo como um paredão e cabeceando pro fundo das redes. Mas depois, ele perdeu espaço no elenco principal, com a chegada de reforços como João Victor e Maicon. Aos 20 anos, Lincoln é um talento puro, alto, bom no jogo aéreo e com potencial para ser titular no futuro. Eu vejo isso como uma estratégia top da diretoria. Emprestar para ele jogar regularmente na Série B, que é um caldeirão de pressão, com jogos toda semana contra times como Santos, Coritiba e Avaí. Imagina o Lincoln voltando pro Vasco em 2026, mais maduro, pronto para brigar por vaga. Isso é investir no futuro, mano. Agora, o Paulinho. O lateral direito de 21 anos treina constantemente com o time principal e até foi relacionado pelo Fernando Diniz em alguns jogos. Ele é rápido, bom no apoio ao ataque e tem aquela garra vascaína na veia. Mas se o Vasco liberar ele agora, isso indica que o Puma Rodrigues vai ficar, família. O uruguaio tá nos planos e as conversas para renovar o contrato dele seguem sem definição. Mas parece que o Diniz conta com ele pro resto da temporada. Puma é experiente, já jogou Copa do Mundo e pode ser o equilíbrio na direita. Eu fico pensando, se o Paulinho for pro Volta Redonda, vai enfrentar laterais esquerdos tops, ganhar minutos e voltar como uma opção real pro Vasco. Nas redes, tipo no X, vi posts do BTV Esportes e da mídia vascaína confirmando que os jogadores aceitaram. E a torcida tá dividida. Uns acham que é bom pra desenvolver, outros querem ver eles no profissional logo.
Essa negociação mostra o amadurecimento da gestão do Pedrinho, que é ídolo e entende de bola. Em vez de deixar os moleques mofando no banco, manda pro Volta Redonda, que é parceiro histórico. Lembra dos amistosos e trocas de jogadores? A Série B tem 20 times, jogos intensos, e isso acelera a maturação. Eu pesquisei mais. No ano passado, empréstimos assim ajudaram jogadores como o Estrela a evoluir. Família, o que vocês acham? Deve emprestar ou dar chance agora? Deixa nos comentários, porque isso vai render debate. Se fechar, pode ser anunciado nos próximos dias, e aí o Vasco ganha 2 ativos mais prontos pro futuro. Vasco forte na base, mano. Agora, vamos pro volante Cauã Barros, que tá chamando atenção emprestado no América Mineiro até o final de 2025. Mano, o Vasco tá monitorando de perto a valorização dele e só aceita negociar se vier uma proposta irrecusável, daquelas que enchem os cofres. Segundo o Vene Casagrande e o GE, o Cruzeiro já fez 2 propostas pelo garoto de 20 anos, mas o Cruz Maltino recusou ambas porque os valores não agradaram. O América MG tem prioridade na compra ou uma taxa de vitrine, dependendo da oferta. Tipo, se outro clube bater forte, o Coelho pode executar ou levar uma fatia. Cauã tá brilhando no América. Bom desempenho na Série B, com passes precisos, marcação forte e visão de jogo. Emprestado desde o início do ano, ele evoluiu muito, e o Vasco entende que pode contar com ele na próxima temporada. Internamente, a diretoria vê potencial pro moleque atuar com a camisa Cruz Maltina, talvez ao lado de Sforza ou Hugo Moura. Eu lembro dele na base do Vasco subindo rápido, e agora no América, ele jogou mais de 15 partidas, com assists e gols importantes. O Cruzeiro, que tá reformulando o elenco com Pedro Lourenço no comando, vê valor nele pro meio-campo, mas o Vasco não vai soltar barato. Isso levanta um debate, família. Vender agora por grana alta ou trazer de volta para reforçar o time? Propostas irrecusáveis seriam na casa de milhões de euros, tipo 5 ou 6, para investir em outros setores. Nas redes, o podcast Cruz Maltino e o Rodrigo Silvério, Madruga Vascaíno, deram créditos para info, e eu vi enquetes com mais de 1000 votos. 60% querem que ele volte. O América tem direito a priorizar, mas se não quiser, leva taxa. Mano, imagina os bastidores. Telefonemas do Cruzeiro, reuniões em São Januário, Pedrinho analisando números. Cauã tem contrato até 2026. Então o poder tá com o Vasco. Torcedor, coloca aí nos comentários. Vende ou traz de volta? Essa história vai se desenrolar nas próximas semanas e pode ser chave para o planejamento de 2026. Boa notícia para o sistema defensivo, família. O zagueiro Lucas Oliveira recusou uma proposta do Sport e vai seguir no Vasco. O cara de 29 anos recebeu oferta de empréstimo por 6 meses a 2 semanas. Analisou com o staff, mas decidiu não ir para a Ilha do Retiro. O GE e a Camila Souza confirmam. O Vasco deu sinal verde, o Sport assumiria o salário até o final do Brasileirão, mas Lucas optou por ficar no Rio. Agora, o Leão Pernambucano, lanterna e sob comando do Daniel Paulista, busca outras opções para o setor defensivo. Eles foram eliminados da Copa do Nordeste pelo Ceará e estão no alerta para o rebaixamento. Lucas tem contrato até dezembro de 2026. Começou o ano com chances no Carioca. Jogou 7 partidas, 5 como titular, mas perdeu espaço. O último jogo foi em 13 de maio contra o Lanús na Sul-Americana. Mano, isso mostra compromisso. Ele quer brigar por vaga no Vasco, talvez com lesões ou suspensões abrindo brecha. Carreira dele é sólida. Veio do Valladolid na Espanha, Cruzeiro antes, experiência europeia. Não é a primeira vez que o Sport tenta. Em 2024, sondaram, mas não rolou. Torcida reage nas redes. Uns felizes por profundidade no elenco, outros acham que devia sair para dar espaço. Com João Vitor, Maicon e Lucas Freitas, ele é a opção. Família, o que acham? Fica ou devia ir? Isso fortalece o Vasco pro resto da temporada. Reforço de peso, mano. O Vasco anunciou oficialmente o volante Thiago Mendes nesta segunda, dia 14 de julho. O cara de 33 anos assinou até dezembro de 2027. E a esposa Kelly Mendes postou nos stories. O Thiago vai ser muito feliz aqui. Ele está com sede de futebol, sede de bola, com saudade do futebol brasileiro e com muita vontade de dar alegrias ao torcedor vascaíno. Isso anima a família. Thiago veio do Al Rayyan no Catar, passou por Lille e Lyon na França, São Paulo antes. Experiência top, campeão da Ligue 1. Ele disse na Vasco TV que o projeto e conversa com o Diniz foram decisivos. Não joga contra o Del Valle, mas tá ansioso. Polêmica do Edmundo à parte é acerto. Torcida ripada no X. Tópico 5. Foco na Sul-Americana. Escalação provável contra o Independiente Del Valle. Jogão amanhã, família. Vasco encara o Independiente Del Valle pela Sul-Americana, jogo de ida nos playoffs. Provável escalação pelo GE. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas, Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê, Garré ou Alex Teixeira, Nuno Moreira, Rayyan, Vegete. Coutinho fora por dor na panturrilha. Time precisa de vitória fora. Independiente forte em casa. Altitude em Quito. Diniz aposta em equilíbrio. Torcida, opinião? Vamos torcer.
Kelly Campbell. Kelly Campbell.